Vamos lá, rei. Mostre o que você tem. Tudo bem, aqui vamos nós. Então, vamos fazer um compartilhamento de tela. Compartilhar tela. Vou compartilhar a tela inteira só porque sim. Certo. Alguém na audiência pode me confirmar pelo chat se está vendo a tela? Quero garantir que todos consigam ver a tela. Sim. Certo. Obrigado, Pet Sentiu-os. Tudo bem. Ótimo. Certo, então vamos dar uma olhada no gerenciador de nós aqui. A primeira coisa a ter em mente sobre o gerenciador de nós é como acessá-lo. Estou usando um navegador Chrome. Tenho uma instância do gerenciador de nós rodando em uma instância WSL Ubuntu na minha máquina. Eu acesso isso aqui embaixo por meio deste ícone. E isso abre um terminal que eu posso interagir via linha de comando, que me permite instalar o nó e chegar a este ponto aqui, onde tem uma interface de usuário como esta. Este é um navegador Chrome. Tenho uma carteira MetaMask conectada a esta seção também. Essa carteira MetaMask já está conectada. Você pode ver aqui que há um recurso de conexão de carteira aqui em cima. Posso desconectar a carteira se quiser. Este é o montante de CHPC que tenho nessa carteira e quantos tokens HYPC tenho atualmente dentro dela. A URL é importante. É o endereço IP da máquina que está rodando o nó. Esses são os números ali. Para aqueles de vocês que têm boxes, isso é importante. Vocês têm esse mesmo gerenciador de nós já rodando no seu box. Então, se você for até o seu box, clicar na tela e ir para as informações do sistema, há algo chamado IPv4. Esse é o endereço IP. É esse número aqui. E esse número vai mostrar isso. Certo. Então o stream ainda está rodando. Não vejo que meu stream está aparecendo. Antes, você vê a janela do gerenciador de nós ou... Sim, todos nós podemos ver. Certo, entendi. Está na minha aba do Discord. Certo, bom. Então, para os proprietários de box e outras pessoas que estão instalando o nó, este é o endereço IP que está rodando a instância. E aqui está a porta padrão na qual a instância está rodando para este painel de administração. Muito importante para acessar isso se você quiser ver o nó. Certo, então, depois que você faz login, vamos dar uma passada rápida pelo que está acontecendo aqui. Aqui no canto está o nome do meu nó. Eu tenho controle sobre isso e é algo que, se você começar a explorar no explorador de Persicro, verá aparecer. Esta é a versão do nó. Esta é a versão mais recente do nó. Na verdade, é uma versão disponível apenas para o grupo CBNO. Temos um grupo muito unido e uma ótima conexão com a equipe de desenvolvimento. Estamos fazendo muitas correções de bugs e patches, garantindo que o sistema seja estável e fluido. Aqui temos a carteira que está conectada por meio deste widget aqui em cima e o endereço abreviado. Você vê esta barra amarela no topo aqui. Então, há uma carteira quente que faz parte do nó e que está fazendo pagamentos de royalties e lidando com a troca de Ethereum para dentro e fora do nó. E essa carteira pode ser recarregada e controlada em termos de seu limite, quanto ETH ela tem e qual é o endereço da carteira. Veremos isso mais tarde na aba de finanças aqui. Mas quando esse limite é atingido, ou estamos abaixo dele, você verá este banner avisando que está abaixo do limite para o ETH no seu gerenciador de nós. Certo. Então, abaixo disso, temos todas as licenças disponíveis para o gerenciador de nós a partir da carteira conectada. Quando eu uso este widget de conexão de carteira, conecto a carteira, ele lê a carteira e diz, vejo Anis. Perceba que tem um aqui. Também tem uma licença que não é uma fábrica de nós porque precisa de suporte CHYPC. Ele está me dizendo isso aqui. E se você notar aqui embaixo, eu também tenho 2 ANFES na minha carteira que estão atualmente delegados ao HMS. E a forma como você vê isso aqui é delegado CEO. É assim que aparece neste painel. Então, esses 2 ANs eu realmente assinei para o HMS. Este ANFI aqui eu assinei para mim mesmo no meu próprio HMS, que é o que o gerenciador de nós e ser um operador de nó é tudo sobre. Você pode gerenciar as finanças.
Você pode controlar os custos e gerenciar o movimento de pagamentos para dentro e fora do nó e também a implantação de AS, que veremos aqui brevemente. AFs são muito fáceis de vincular ao nó e você precisa de uma licença, seja uma fábrica de nós ou um ANF, para habilitar a funcionalidade do nó em geral. E é tão simples quanto clicar em registrar. Isso criará uma transação, colocará na cadeia, e então começa o processo de tiering. Para ver o status do tiering, você pode ir por essas informações do nó aqui ou para a aba de informações. Então, agora vamos passar para o nosso próprio explorador de hiperciclo para o seu nó específico. Vou clicar em informações aqui. Isso nos diz qual é o número da nossa licença e você pode usar esse número de licença no explorador de hiperciclo e verificar lá também. Nos diz que esta é uma licença base. Então, estamos tiling na base que está ativa. Nos diz qual é o status da licença, a chave, seu ID delegado, e também o bloco na cadeia em que foi delegado. Então, nossa altura de bloco na blockchain Hypercycle agora está em torno de 622 mil. Isso é quantos blocos vimos nos mais de 2 anos que estamos rodando. Esta licença base em particular foi delegada nesta altura de bloco. Isso é o que significa para aqueles que estão curiosos sobre o que isso quer dizer. Certo, descendo. Algumas coisas começarão a parecer familiares. É apenas uma visão mais detalhada do que você vê no explorador de hiperciclo. Quanto tempo de atividade eu tenho com meu ANF? Quanto tempo de inatividade? Neste caso, a única razão real pela qual tenho tanto tempo de inatividade aqui é porque está rodando em uma máquina pessoal e, ocasionalmente, eu desligo a máquina. Às vezes, desligo à noite ou algo assim. Então, esse tempo de inatividade está exclusivamente associado a eu desligar minha máquina. Não tem a ver com o tiling ou a estabilidade da rede ou quaisquer problemas com o nó ou algo assim. Só para deixar isso claro. Então você também vê meu histórico de tiling. Tenho um histórico de tiling melhor com meu gerenciador de nós do que temos atualmente com o HMS. E isso está sendo resolvido e trabalhado agora. Esperamos ver correções para isso nas próximas semanas. Este tempo morto aqui é realmente eu reiniciando a máquina. Mas, de modo geral, a estabilidade do ANF e das licenças de nós é alta no gerenciador de nós que estou rodando para mim mesmo. Quando venho para a aba de AMIs aqui, vou ver um ambiente de desenvolvimento e vou mudar isso em um momento para vocês verem o que está acontecendo. Então, acabei de desenvolver um novo para um end-texto para a fala de VoiceBoard que estamos rodando no CBNO. Então, criei meu próprio registro local. É um endereço de host local. Posso vir aqui, obter algumas informações sobre este e quais são seus requisitos e alguns de seus endpoints, os endpoints pagos. Então, voltarei a isso para mostrar que podemos controlar o custo dos nomes que implantamos e as chamadas que eles estão fazendo. Voltaremos aqui para este URI específico que controla quanto custa interagir com o nome que vamos mostrar, mas só queria mostrar como é isso. Vou para as configurações aqui. Esta é uma breve visita a algumas das coisas que você pode mudar no nível da interface gráfica. Todas essas configurações podem ser alteradas na linha de comando. São todos arquivos de configuração BAM e arquivos Nodejson. Tudo isso faz parte da pilha de software da licença em si. E então, aqui é onde eu nomearia meu nó, em que rede estou. Estou na mainnet, meu endereço visível, etc. Em qual porta estou rodando. Aqui embaixo é onde eu mudaria o registro que estou usando. Por padrão, fora da caixa, um nó vai olhar para um registro oficial do Docker Ruby Hypercycle de cerca de 55 AINs que já foram desenvolvidos para a comunidade, que já fazem coisas que já estão em uso. Alguns desses AINs são, na verdade, o que estão gerando dinheiro para o HMS. Então, o que vou fazer agora é mudar de host local. Clicar em modificar. Apagar isso. Vir aqui. Mudar para este valor. E então vou salvar as alterações. O que isso vai fazer é dizer, ei, nó, quero que você fale com um registro diferente, não o seu próprio registro de teste personalizado que você desenvolveu localmente, mas o que estamos usando para a rede em geral. Você pode ver aqui algumas mensagens de status acontecendo no canto superior direito. O serviço está sendo reiniciado porque estou em uma nova seção e estou olhando para um novo registro.
Vamos esperar o nó reiniciar. Isso é o que você vê quando um nó está iniciando ou reiniciando. Você tem essa roda de atividade. Agora vou voltar aqui para os AINs e você vê agora que tem uma lista inteira de AINs aqui embaixo. Vê a diferença? Ainda tem o meu E rodando aqui em cima e veremos isso em um momento e o que ele está fazendo. Mas esta é a lista de todos os AINs que temos no repositório que podemos implantar. E há algumas informações básicas aqui. O nome do AIN, seu namespace. É hiperciclo no momento. Antevejo que no futuro teremos vários namespaces para diferentes comunidades de pessoas desenvolvendo diferentes grupos de AINs, certo? Então, você poderia ter um namespace de CBNO, um namespace de consultor de inteligência artificial Robin, qualquer namespace que você quiser, que tipo de repositório é, quantas vezes a imagem foi usada ou pelo menos quantas vezes foi baixada. E você pode ver que alguns deles têm números muito grandes, na casa dos milhares e centenas. Então, na verdade, houve bastante uso de alguns desses AINs através do desenvolvimento e testes e o que estamos vendo no HMS agora. Posso pesquisar. Digamos que estou curioso sobre um AIN específico que gostaria de implantar, neste caso, o AIN Tortoise TTS na caixa de pesquisa aqui. Posso digitar isso e posso ver o AIN. Então, o que essa visão me dá é que ela me diz um pouco sobre o nome, a última vez que este AIN em particular foi atualizado. Então, há um pipeline de desenvolvimento e há mudanças, adendos e assim por diante que são feitos a essas imagens. Esta é a última vez que esse cara foi atualizado. Isso é quantas vezes ele foi baixado para uso. E aqui seria a arquitetura do sistema operacional. AMD 64 é o que estou usando agora. Há uma arquitetura ARM64 disponível. E isso é, por exemplo, o que os boxes e alguns outros recursos de hardware como o Raspberry Pi estarão rodando. Este é o meu aqui. Estas são as diferentes tags. Então, essas são diferentes versões deste AIN em particular. Estou usando a mais recente no momento. E então, este é o tamanho do AIN. Alguns AINs têm apenas alguns kilobits, alguns megabytes. Este é um AIN de processamento de linguagem de fala para texto. Então, é um modelo de inteligência artificial que pega a fala e transforma em texto e o transforma em fala. Vou mostrar como isso realmente funciona em tempo real em alguns minutos. Mas tenha em mente que, como operador de nó, quando você clica em implantar aqui para este em particular, o AIN vai baixar a imagem e esta é uma imagem de 5 GB. Então, dependendo da velocidade da rede em que seu nó está, isso determina quão rápido isso acontece. Sim, obrigado, Ragtime. Realmente evoluiu bastante. Estive com este nó desde algumas versões antes, acho que até antes da 0.10. Está muito mais estável do que antes. E então, aqui embaixo está o ambiente AIN. Agora, note que esta é uma parte importante da implantação aqui. Podemos implantar aqui através do gerenciador de nós. Também podemos implantar através da linha de comando, é claro, e você também pode criar scripts de implantação automática e clusters inteiros de implantação e escalonamento para o seu nó, se quiser. Há todo um caminho para isso. Vamos abordar isso em compartilhamentos mais avançados. Mas a razão pela qual estou trazendo isso à tona é o nó. Se você vier aqui para as configurações, verá que temos uma faixa de portas que estamos usando bem aqui. Então, este é o nosso registro. Nossa porta inicial é 9000 e nossa porta final é 9100. Você vê isso aí. Então, temos uma faixa de 100 implantações de AIN diferentes que podemos fazer nesta instância sem fazer mais modificações. Certo, é isso que está acontecendo aqui. Então, voltando para o Tortoise, vou para este cara. Vou para a minha visão. Então, note que não é 9000 aqui. É 9001. E a razão disso é porque já estou usando 9000. Então, 9000 é o slot 0. O último número nesse conjunto é o seu slot de AIN. Então, se eu for implantar outro AIN, digamos que quero implantar este AIN de Buoyance. Alguns de vocês podem estar familiarizados com este. Este é o menor. Está abaixo de 1 GB.
Note novamente que ainda está dizendo 9001. Então, isso será o slot 1 e assim por diante. Então, para pessoas que estão pensando em ser operadores de nós, você está gerenciando suas instâncias. É o acesso aos seus recursos e em qual slot eles estão. E isso é importante em termos de acessar isso mais tarde através da sua interface de usuário e assim por diante. Certo? Então, agora que demos uma breve visita pelo EN, alguém tem alguma dúvida sobre este painel de EN? Alguma coisa que gostaria de ver antes de passar para as finanças? Estou observando o chat para ver se há alguma dúvida sobre esta área em particular. Certo, seguindo em frente. Então, finanças. Certo, então estas são as finanças do próprio nó e da carteira quente associada a ele. Até agora, passei 6 USDC para este nó. Nos meus testes, enviei e depositei em várias instâncias USDC baseado na MyNene no nó para realizar transações em um dos AINs que mostrarei a vocês. E vocês podem ver qual carteira está enviando esses pagamentos. Então, isso é chamado de saldo do usuário. E isso é importante porque, para um usuário ter acesso ao EN que está pagando, há uma assinatura que acontece na interface do usuário do EN que diz, sim, eu sou quem pagou por isso. Portanto, sou eu quem tem acesso a ele e nenhuma outra carteira ou usuário tem acesso, exceto eu, por causa deste saldo de usuário aqui. E agora, tenho um saldo de 3,39 USDC na minha carteira disponível para mim como usuário para uso do EN que foi implantado. Veremos isso em um segundo. Aqui embaixo é onde começa a ficar interessante. Estes são os royalties. Então, royalties, você pode ver, por exemplo, quando você vai ao seu painel HMS e vê aquela receita lá em cima, eventualmente, quando atinge 5 USDC, você pode sacar isso. É muito semelhante aqui. Na verdade, temos dois usuários que estão recebendo royalties aqui. Um é um desenvolvedor. Na verdade, o desenvolvedor do EN tem um royalty que está saindo disso. Então, é isso que está aqui. Eles estão realmente recebendo algum dinheiro das minhas transações. E então, para aqueles de vocês que são desenvolvedores e estão interessados em desenvolver AINs, essa é uma das coisas legais que você pode incorporar ao seu EN, royalties pelo uso do EN. Você pode definir isso. Claro, você quer ser justo se quiser que as pessoas realmente usem, mas é uma ótima maneira de gerar renda passiva com royalties para seus AINs. E eu posso forçar um pagamento em USDC vindo aqui. Caso contrário, ele pagará. O gerenciador de nós tem isso configurado em 50 USDC. Você pode definir isso em 5. Pode definir em 2. Qualquer configuração que desejar. O operador do nó tem muito controle sobre como as coisas funcionam e quais são os limites e pontos de gatilho para o movimento de fundos dentro do sistema financeiro do nó aqui. E então, esses são os royalties para mim. Então, é claro, estou meio que me pagando de volta pelos 60 USDC que depositei. Já usei 2,5 USDC nos meus testes e isso volta para mim e eu posso realmente devolver isso para mim mesmo forçando isso aqui. Certo. E agora vou para as finanças de saldos e transações recentes. Então, aqui você tem um registro de todas as transações que entraram no nó e aqui está o remetente, minha carteira de teste, o ID da transação, quanto foi enviado e quando foi enviado. Então, é um registro bem legal das transações que estão acontecendo no seu nó para os AINs que você implantou. E então, aqui estão as taxas de câmbio. Então, na verdade, temos um serviço no nó que está acompanhando o valor do USDC e do HYPC no mercado e como fazer as taxas de câmbio. Essa taxa de câmbio é importante para algumas das funções do nó. Alguns dos AINs estão operando com pagamentos de HYPC ou equivalentes de câmbio de HYPC e USDC. Então, está se movendo com HYPC ou está aceitando o USDC por padrão, mas usando essa taxa de câmbio para definir a chamada dentro do próprio código do EN. É disso que se trata. E você pode realmente definir quais oráculos ele usa para essas taxas de câmbio aqui também. Certo. Então, passamos pela página inicial. Esta é a página frontal. Vemos nosso histórico de tiling e tempo de atividade. Nossa biblioteca de AINs e registro aqui embaixo.
Nossa página de finanças. O que está acontecendo no gerenciamento do nó e todo o movimento de custos e fluxo de fundos para o nó. Agora, vamos passar para o monitor. Então, o monitor é uma visão básica dos recursos que o nó está consumindo do hardware em que está rodando. Certo? Então, no meu caso, tenho uma NVIDIA GeForce RTX 560. Na verdade, instalei isso na semana passada para poder rodar um dos AINs que estou ajudando a desenvolver. Esse precisava de 8 GB de VRAM livre e eu tinha apenas 6 GB de VRAM livre. Então, aumentei para 16. Atualmente, estou usando 19% dos meus 16 GB e está rodando a uma temperatura de 48 graus Celsius. Veja isso aqui. E então, isso é basicamente apenas o histórico de uso. Velocidade da CPU. Quanta memória estou usando? Estou usando pouco menos de 24 GB dos 39 GB que dei para esta instância em particular e quanto espaço livre tenho no disco em que o nó está. É disso que se trata. Aqui na aba de Logs, é onde começamos a ver um pouco mais sobre os processos do que está acontecendo. Por exemplo, o servidor está replicando um bloco na rede. O serviço em aqui um histórico do que estive fazendo com o meu EN, baixando a imagem, iniciando a imagem. Quando você vê esta mensagem, significa que a imagem começou e está se transmitindo aqui. E então, algumas mensagens de erro e coisas que estão acontecendo no meu processo de teste, chamadas administrativas que estão sendo feitas para esta página, na verdade, e alguns dos outros serviços administrativos que o nó está fazendo. Aqui está o famoso Merkelizer. Então, aqui é onde você realmente vê um pouco do que o Merkelizer está fazendo. Na rede, há um batimento cardíaco. A cada poucos minutos, há um anúncio que todos os nós ativos na rede fazem para dizer: "Ei, estou aqui. Eu tenho esta licença. Esta é a minha identidade. É assim que vou me validar como participante na rede. Estou assinando este hash para esta transação e estou enviando para o Merkelizer para que ele possa inseri-lo na sua árvore de Merkle, aquela estrutura de dados ARF64. É um pouco disso que estamos vendo aqui. Esta é a atividade do nó assinando esses hashes e fornecendo prova de si mesmo para a rede. É disso que se trata. Aqui está um fluxo de replicação. Então, o nó está fazendo uma cópia básica da blockchain para si mesmo. Está replicando alguns dos dados, não todos. Não precisa. Ele apenas replica o suficiente para interagir com ele. E é isso que você vê aqui. Há um sistema de replicação e então algumas informações sobre a rede e o que está acontecendo dentro do nó. E voltando para as configurações. Então, novamente, você pode mudar o nome do nó. Por padrão, nó de hiperciclo. Você pode mudar as portas em que ele está rodando. Esta é uma área importante aqui. Então, a única maneira de fazer a página de finanças realmente funcionar e a carteira quente ser criada e falar com a mainnet Ethereum ou base é aqui. Você tem que vir aqui, habilitar o driver Ethereum. Dar a ele um provedor como um endpoint inferior. Há provedores padrão que estão funcionando agora na versão mais recente do gerenciador de nós. Eles basicamente apenas leem o estado da blockchain Ethereum ou base e dizem: sim, esta carteira tem tantos fundos, tem esses ativos, etc. É isso que está fazendo. É aqui que você define esse limite. Este banner que você vê aqui que está me avisando que passei abaixo do limite. Posso definir o limite. E é aqui que você faz isso. Também é aqui que digo ao sistema que não estou disposto a pagar mais do que 15 taxas de gás. E isso está realmente alto hoje em dia, certo? Não estamos vendo mais do que, acho, 5, hoje em dia. Talvez mais em dias congestionados, mas você sabe, isso é muito menor do que costumava ser. Graças a Deus. Endereço de royalty e limite de royalty. Então, é aqui que realmente começamos a dividir como o royalty é distribuído e qual é o limite aqui. Por exemplo, agora, quando 50 USDC foram recebidos pelo nó nessas carteiras de royalty, é automaticamente enviado para esses destinatários. Enquanto isso, se eu for para as finanças, posso forçar esse pagamento vindo aqui. Certo, então é disso que se trata. Certo, então essa é uma boa visita ao nó.
Vou abrir para perguntas antes de passar para demonstrar um dos nossos. Temos uma pergunta de Robin. Então, precisamos de main F e BF na carteira para fazer transações. Pensei que nunca teríamos que usar a cadeia F novamente. Então, obviamente, você está usando Ethereum para isso, mas você não precisa, hey. Você quer falar sobre isso? Porque há outras cadeias se você quiser construir com outras cadeias. Absolutamente. Então, sim, agora o gerenciador de nós está funcionando e rodando e recebendo e enviando pagamentos na mainnet Ethereum. Essa é a função do motor de pagamento agora. Ele está operando na mainnet Ethereum. Então, você precisa de ETH main na carteira para fazer transações com o nó. Essa é a função do nó no momento. A base está incorporada ao nó em versões muito próximas. O sistema de pagamento padrão do nó será a base e não a mainnet Ethereum. Mas, por enquanto, é realmente a mainnet Ethereum. Espero que isso responda a sua pergunta. Pensei que nunca teríamos que usar a cadeia ETH até vendermos os nós ETH. Sim. Sim, a única coisa que estamos fazendo aqui com essas transações é, por exemplo, receber um pagamento da mainnet ETH e pagar um royalty. Então quaisquer transações que estão acontecendo no próprio e estão ocorrendo na mainnet ETH, o padrão será a cadeia base mesmo para nós ETH. Sim. Então, os nós ETH estão habilitando o gerenciador de nós para funcionar e ser capaz de implantar mas a base de código real que está lidando com os pagamentos e as microtransações e todas as coisas que você viu nas finanças ocorrerão na base. Sim, será o padrão. Sim, super legal. Eu sei Ethereum fez realmente me permitiu ver a beleza do Amphi no gerenciador de nós. Foi muito fácil de registrar e eu consegui fazer o tiering. Então, as pessoas que estão no CBNO agora são as primeiras pessoas capazes de realmente ter controle sobre seus anéus e fazer o tiering de seu ANFI e gerar seu próprio histórico de reputação para o ANI. Isso foi muito legal de fazer parte. Somos os primeiros nisso. Sempre é divertido ser o primeiro. Certo, vejo que Bonsag está digitando algo. Vou passar para transmitir a demonstração de VoiceBoard que começamos a usar no CBNO e mostrar o que está acontecendo lá com um dos AINs que temos na nossa biblioteca. Certo. Tudo bem. Então, vou mudar para a tela de demonstração do VoiceBoard e preciso perguntar a vocês se conseguem ver, porque não consigo ver na minha telha, mas presumo que estou compartilhando a tela. Conseguem ver? Sim, podemos ver. Certo. Excelente. Ótimo. Então, também vou clicar em reproduzir. E o que isso vai fazer é reproduzir uma voz padrão de amostra. Você vê este texto aqui? Esta janela. Você está agora ouvindo isso na minha voz. É isso que você deve ouvir quando eu clicar neste botão. Então, me avise se você consegue ouvir isso. Você está agora ouvindo isso na minha voz. Certo, eu ouvi. Tenho 2 sim e 1 não. E você, Antônis? Isso é um sim para você? Sim, eu ouvi. Certo, tive que mutar o stream. Certo, incrível. Perfeito. Certo, ótimo. Então, isso vai ser um pouco mais de engajamento com a audiência. Vou pedir a vocês coisas que querem que isso diga. E tenham em mente que não há filtro, certo? Então, podemos usar palavras ruins se quisermos. E com alguns dos avatares que temos aqui, você meio que quer ouvi-los dizer palavras ruins porque a maneira como dizem é bem engraçada. Certo, então, primeiro, eu vim para o meu en que implantei. É um en de demonstração de VoiceBoard. Há 2 partes neste en. Certo, há o en de backing. Esse é o modelo de inteligência artificial processando o algoritmo de texto para fala e pegando o que estou digitando e transformando em fala com base nos diferentes avatares de voz que você verá aqui em um momento. Certo, esse é o en rodando no nó. Também rodando no meu nó que não está no en, mas ainda sendo fornecido e servido por mim como operador de nó, é esta interface de usuário. Então, esta página aqui é uma interface de usuário que foi desenvolvida especificamente para este en. Eu mesmo fiz várias modificações e melhorias nesta interface de usuário, incluindo uma conexão de carteira.
Então, vamos nos conectar ao EN. E note que quando eu faço isso, recebo uma solicitação de assinatura. Então, o que isso está dizendo é: ei, você está falando com o gerenciador de nós. Preciso saber que você é a carteira que enviou fundos para o gerenciador de nós, porque se for, vou permitir que você use o EN com o saldo que você tem no EN, que você já pode ver aqui embaixo. Veja este saldo de 3,39 USDC. Então, vou confirmar isso. Note que depois que eu confirmo, algumas coisas acontecem. Posso ver o saldo de USDC na carteira conectada aqui em cima no canto superior direito. Também posso ver algumas dessas imagens de avatares de voz. Vê esses caras? Esses caras aparecem depois que eu confirmei meu acesso como usuário pago para isso. Você vê aqui que temos Gerald do Witcher, Holly Berry, Jennifer Lawrence, Robert Dairo, Patrick, esqueci o sobrenome dele, mas o cara de Star Trek. Patrick Stewart, acredito. Patrick Stewart. Lá está ele. Cao Shan, o famoso astrônomo. Então, algumas dessas vozes foram codificadas no EN e estão permitindo que joguemos o bom e velho Snacks do Pulp Fiction. Um dos meus favoritos. Tudo bem. Então, algumas outras coisas a notar. No momento, você vê que meu saldo é de $3,39. Na verdade, é o USDC. E esse é o mesmo saldo que tenho disponível no NOC Depositei. Esta estimativa aqui é de 0,01. Isso é baseado em quantos caracteres estou escolhendo no meu pedido de texto para a fala. Então, note que aqui tem um número de caracteres de 100 que são possíveis que eu poderia usar neste pedido. Certo, quanto mais caracteres eu uso, mais caro isso se torna. Se eu adicionar, digamos, um aqui e clicar em enviar aqui, isso enviará mais USDC da minha carteira para o nó para realizar essas transações. Certo, é assim que você faz depósitos na carteira com esta interface de usuário em particular. E algo que quero dizer sobre essas interfaces de usuário e esses AINs, nem todos os AINs no registro têm interfaces de usuário e isso foi feito de propósito. Os AINs estão lá como um motor de computação de serviço de backing para os modelos de inteligência artificial que são trazidos para a rede de hiperciclo. Desenvolvedores que querem usar o que esses AINs fazem e desenvolver seus próprios AINs, na maioria dos casos, vão desenvolver suas próprias interfaces de usuário. Então, o Hypercycle não vai desenvolver todas essas interfaces de usuário diferentes para as pessoas porque, em mais de 9 em cada 10 vezes, esses desenvolvedores vão ter sua própria interface de usuário, seu próprio estilo, seu próprio CSS, páginas de indexação e páginas web e eles vão querer apresentar a interface de usuário do seu jeito. Nosso trabalho é garantir que você tenha uma maneira de se conectar ao nó e passar pagamentos pelo nó. Então, esta é uma demonstração disso para você e uma interface de usuário que foi construída para demonstrar a função do EN. Mas esta interface de usuário pode ser tão bonita ou tão feia quanto você quiser. Você, como operador de nó, também tem controle sobre o desenvolvimento desta interface de usuário. Algo mais que acontece como operador de nó. Você pode fazer isso você mesmo. Certo? Então, estamos prontos para fazer algum processamento. Antes de fazer isso, quero mostrar esta tela. Vocês conseguem ver esta tela? Esta é uma nova janela que é um monitoramento de desempenho de GPU. Vocês conseguem ver esta janela em particular? Certo, bom. Sim, podemos ver. Certo, ótimo. Então, vou dar uma rápida visita. Isso é um pouco mais por baixo dos panos. E eu trouxe isso porque queria ver como minha GPU estava reagindo aos pedidos que estou fazendo da interface de usuário. Então, aqui ele me diz que tem uma GPU no meu sistema. Está no slot 0. Este é o modelo da placa. São as especificações. As informações que ele está coletando em tempo real são bem legais. Você pode realmente ver as informações entrando e saindo da placa, a velocidade com que está rodando, quão quente está, seu ventilador, e quanta energia está usando do total de energia. Tem 180 watts que pode fornecer, e está usando 17 desses. Agora, está usando 13% da GPU.
Um pouco mais de 3,5 GB do total de 16 GB de RAM disponíveis. Certo? E é meio que um gráfico de histograma do acesso e do desempenho que está acontecendo com este cara. Então, vou minimizá-lo e mostraremos isso para vocês em um momento. Só queria mostrar que isso está aí. Há muitas ferramentas de desempenho e monitoramento diferentes que você pode usar para olhar seu nó. Essa é apenas uma delas. Chama-se NVTop. É uma baseada em terminal de linha de comando. Certo? Então, aqui é onde começamos a fazer. Probin tem uma pergunta. Você tem alguma comparação de preço com o mesmo em para outros AIs de voz de grandes empresas de tecnologia? Sabe de uma coisa? Essa é uma boa pergunta, Robin. Eu não tenho controle sobre o EI. Então, eu posso, na verdade, vou mostrar a vocês como mudar o custo desta chamada de onde está agora para um USDC inteiro por chamada. Mas esse é o tipo de pesquisa que você, como operador de nó, estaria fazendo ou, se você for um operador de nó participando de um marketplace, esse marketplace está determinando o preço e então você, como operador de nó, entra em um contrato com o marketplace e diz sim ou não. E talvez haja uma faixa, como, por exemplo, franquias de postos de gasolina, certo? Franquias de postos de gasolina estão dentro de uma faixa de quanto podem cobrar por galão ou litro de gasolina. E você nota que pode ir a diferentes postos de gasolina e obter preços diferentes. Esse marketplace é determinado e regulado. Eu diria que neste espaço há menos regulação para esse preço, mas o mercado, em sua demanda, está determinando o preço, certo? Então, você, como operador de nó, pode fazer parte dessa experiência de oferta e demanda que está acontecendo dentro do mercado. Certo? Então, primeiro, o que gostaríamos de dizer e quem queremos que diga? Vamos ver quem aparece primeiro. Temos 100 caracteres, incluindo espaços. Veja, Bom Vagles está digitando caminhando. Vamos fazer o Vulcan falar. E o que queremos que o Vulcan diga? O que queremos ouvir o Vulcan dizendo? Robin diz para ele dizer Cobel. Cobel. Certo. Bem, o que mais? Dê-me uma boa frase aqui. Não conheço esse sketch. Posso começar a digitar algo. Sabe que ganhar dinheiro sim. O que está acontecendo aqui? Esses nós estão ganhando dinheiro? Se não, Cobel. Que tal isso? Certo, temos aqui. Eu tenho uma febre e a única cura é mais Cobel. Certo, eu gosto mais disso. Vou usar isso para um Vulcan clássico. E notei, a propósito, que se você usar letras maiúsculas e colocar ES, se você pontuar seu texto, parece ter um efeito sobre como a voz se estende e tonaliza emocionalmente e assim por diante. E às vezes há um treinamento que acontece. Você terá um resultado diferente dependendo do que você falar. Coloque uma vírgula depois de febre. Certo, vamos lá. Aqui vamos nós. Eu tenho uma febre e a única cura é Cobel. Aqui vamos nós. Então, vamos clicar em falar. Tenho que confirmar novamente que sou o dono desta chamada e estou disposto a pagar 0,02 USDC. Confirmar. Isso entra em uma fase de processamento. Você vem aqui. Podemos olhar e ver o que está acontecendo. Vamos ver. Você pode ver que está começando a aumentar aqui à direita. Então, esses pedidos de processamento têm várias etapas. Eles vão da CPU para a GPU e voltam para a CPU. Meio que depende do que está sendo processado e do que está realmente acontecendo. Estou esperando que isso aumente aqui em um segundo. Você pode ver que a quantidade de RAM subiu para 5,5. Está subindo para 40%, 32%. Esperando por esse processo. Alguns deles levam 10 segundos, 15 segundos. Às vezes demoram mais. Realmente depende da voz. E a única cura é mais Cobel. Aí está. Eu tenho uma febre e a única cura é mais Cobel. Aí está. Isso soa como ele ou não? Eu tenho uma febre e a única cura é mais Cobel. Tudo bem. Acho que precisa de ajustes.
Soa mais como Nicolas Cage. Eu meio que concordo. Certo, vamos para os snacks. Quem pode me dar uma boa citação dos snacks do Pulp Fiction? Ele é meio divertido, não é? Eu não me lembro de ter perguntado nada para você. Todos lembram disso. Fale quando for falado. Quanto custou essa transação, Hey? Vamos tentar essa. Quanto custou a transação que você acabou de fazer? A última. Isso está custando 2 centavos. Parece bem barato agora. Eu configurei em 2 centavos. Se você notar, vai de 1 centavo para 2 centavos quando eu passo, acho que provavelmente 50 caracteres ou mais, algo assim. Certo, aqui vamos nós. Vamos clicar em falar novamente. Confirmar. Desta vez é o Snacks. Vamos ver o que o Snacks faz aqui pelo nosso tempo de processamento. Legal. Um pequeno. Eu não me lembro de ter perguntado nada para você. Cale a boca. Fale quando for falado. Eu não me lembro de ter perguntado nada para você. Cale a boca. Fale quando for falado. Sim, esse soa bem. Acho que sim, na verdade. Mas sabe, eu não me lembro de ter perguntado nada para você. Cale a boca. Fale quando for falado. Meu Deus. C menos. Quero ouvir Jennifer Lawrence dizer a mesma coisa. Vamos pegar uma voz feminina aqui. Aqui está o Snacks. Estamos indo para Jennifer Lawrence. Agora. Eu não me lembro de ter perguntado nada para você. Cale a boca. Fale quando for falado. Isso é decente. Eu não me lembro de ter perguntado nada para você. Cale a boca. Fale quando for falado. Sim, exatamente. Eu não me lembro de ter perguntado nada para você. Cale a boca. Fale quando for falado. Decente. Decente. Tudo bem. Temos mais algum pedido antes de eu mostrar como mudar o preço desta chamada? Ela pode ter gaguejado. A versão de inteligência artificial dela gaguejou. A propósito, Nathalie, você pode reproduzir isso no widget? Então, você vê essa coisinha aqui? Baixar áudio. Você pode baixar o arquivo Wave que é criado por essa instância de computação. Você pode baixá-lo e usá-lo onde quiser. É um arquivo Wave. Francamente, minha querida, eu não dou a mínima. Certo. Para quem vamos dar isso? Será para Jennifer Lawrence ou queremos dar para Frima? Halle Berry, alguém novo. Sim. Para Halle Berry. Certo, vou mudar o custo. Então, vamos fazer uma pequena mudança de custo. Antunes, me diga se você pode ver a tela do gerenciador de nós agora. Só estou garantindo que está alternando corretamente. Sim, está alternando. Certo. Então, vou vir aqui para o meu EN que está rodando e vou descer aqui para o URI de postagem de fala. Estes são todos os RIs pagos. Este específico me permite definir um custo que não é padrão. Vou definir um custo baseado em USDC. É um custo fixo. E vou fazer esse custo agora um USDC para esta chamada. Acabei de fazer isso aqui ajustando o custo fixo bem aqui nesta seção. Clico em atualizar custo, isso fala com o EN e diz, ei, esse custo mudou para este endpoint. Então, na próxima vez que você receber uma chamada, cobre um custo diferente. Agora, ainda não está refletindo aqui na estimativa. Então, vou atualizar a página de demonstração. Reconectar a carteira, assinar. E você vê agora que a estimativa mudou para um USDC inteiro para a chamada. Vê isso aqui? Certo. Então, vou voltar e pegar francamente, minha querida, e vamos fazer um discurso com Halle Berry. Veja o que Halle Berry faz por nós. É bem rápido. Francamente, minha querida, eu não dou a mínima. Francamente, minha querida, eu não dou a mínima. Não sei. Qual é o voto nisso? Meio curto. Isso é um não para mim.
Quem é o desenvolvedor disso, Raymond? Foi um dos nossos? O desenvolvedor do VoiceBoard? Você sabe quem foi? É um dos nossos desenvolvedores? Não reconheço dois dos nomes no lado da interface de usuário. Não sei quem é o desenvolvedor do em si. Não sei se foi um desenvolvedor anterior ou quem foi. Quero ver Tim Reynolds dizer isso. Agora estou pagando caro por essas chamadas, pessoal. Sim, mas Bonnsvagli acertou. Isso é apenas uma demonstração. Não estamos tentando vender a ação. Minha querida, eu não dou a mínima. Certo, então foi Tim Reynolds. Não sei. Francamente, minha querida, eu não dou a mínima. Esse é ruim. Alguns são melhores que outros. Notei que realmente depende do que você faz a voz dizer. Algumas acertam muito. São muito precisas e outras não. Depende se está fora do personagem. Não sei exatamente quais são as variáveis, mas notei que algumas coisas são melhores que outras. Não testei todos esses. Há muitos. Muitos deles não têm gráficos. Não sei quem são. Vamos fazer Cao Shan dizer para a Lua. Então acho que tinha um bom jogo e bilhões de estrelas no meio. Boa noite, meus amigos. Tudo bem, estou gastando outro USDC inteiro aqui para vocês. Ainda bem que consigo ver isso de volta. Consigo ver meus royalties de volta. Veja, meus royalties subiram. Então, tudo volta para mim. Certo. Então, vou clicar em falar. Estou com Cao Shan. Confirmar a transação. Vamos ver o que Cao Shan faz com nossa GPU aqui. Galáxias e bilhões de estrelas no meio. Boa noite, meus amigos. Para a Lua, galáxias e bilhões de estrelas no meio. Boa noite, meus amigos. É um pouco robótico. Para a Lua, galáxias e bilhões de estrelas no meio. Boa noite, meus amigos. Ele tem uma voz grave, notei. Tudo bem. Incrível. Tudo bem, então hora de algumas perguntas se tivermos alguma. Certo, Robin, quão difícil será tornar essas interfaces mais fáceis para o público usar? Sempre será necessário conectar a carteira manualmente? Essa é uma boa pergunta e isso realmente depende dos desenvolvedores. Tem a ver com qual é o em que eles estão criando para sua aplicação ou tarefa ou que estão usando que já foi criado e qual experiência de usuário eles querem. Certo? Quando cheguei a este em de demonstração de VoiceBoard que você vê aqui, não havia conexão de carteira. O estimador não estava funcionando. E algumas outras coisas. Então, eu trouxe essa conexão de carteira. Posso conectar e desconectar e resolvi os problemas do estimador que estavam acontecendo aqui com este em particular. Isso é o que adicionei e contribuí para o repositório específico de onde esta interface de usuário está vindo. Você pode fazer qualquer coisa que quiser. Você realmente tem muita flexibilidade na experiência que o usuário está tendo com seu em. Mas tenha em mente que, quando se trata da interface de usuário, isso é tudo sobre o marketplace. Isso é tudo sobre os desenvolvedores que você reuniu em torno da sua oferta de produto específica e como você quer trazer isso para o mundo. Claro, os marketplaces com o tempo desenvolverão produtos que podem ser vendidos, que são consistentes, que têm classificações, que têm histórico, que têm reputação, certo? Você pode dizer, aqui está minha interface de usuário. Estou rodando contra esta rede, seja HMS ou meu próprio cluster de nós ou qualquer outro operador de nó que esteja disponível no marketplace com o qual eu possa realmente parear meu nó e minha interface de usuário, certo? Então, o marketplace está realmente no controle de determinar preços e parear recursos com a demanda do usuário. Esse é o trabalho do marketplace e por que é uma coisa tão importante para responder à pergunta de Felipe? Sim. Então tudo isso que você vê nesta demonstração estou rodando eu mesmo e os operadores CBNO que estão no nosso programa CBNO também vão rodar este em e já estão rodando outro em e estão rodando este gerenciador de nós aqui. Então, isso é tudo auto-hospedado. Isso é tudo que também tenho rodando no Windows. Vá em frente. Sim, só vou dar um pequeno insight sobre o lado do operador das coisas. Muito em breve teremos o curso de educação começando.
vai parecer muito diferente disso. Esse curso de educação é projetado para que alguém sem experiência em desenvolvimento ou qualquer coisa possa começar cedo a entender a operação e então haverá mais módulos introduzidos levando você ao longo do estágio. Alguém estava perguntando sobre hardware. Você precisaria para isso, mas também poderia rodar na nuvem. Há muita flexibilidade. Então, o que Raymond está mostrando hoje é uma ferramenta adequada para alguém que é um desenvolvedor bastante avançado e queria construir seus próprios AINs, rodar seu próprio nó no seu hardware, fazer todo o trabalho, mas você pode fazer tanto ou tão pouco quanto quiser. Isso está bem preciso, não é, Raymond? Sim, como você pode ver, essa é a coisa legal, cara. Há muita flexibilidade nisso. Então, o que você notou que está acontecendo até agora este ano com o Hypercycle? Dê um pequeno resumo. O que aconteceu até agora é que estabelecemos a base e a pegada para a posse de ativos que poderiam ser gerenciados e governados, negociados e distribuídos, etc. e então designados para um mecanismo de reputação e recompensa. Essa é a base. Agora você pode partir dessa base e sair para o seu próprio mundo como operador de nó em um marketplace ou trazer seus ativos como proprietário para outros operarem seus nós para você. Você pode ver agora que algumas dessas operações são possíveis a partir de uma experiência de usuário gráfica. Faz parte do que foi desenvolvido ao longo do último ano. Muito trabalho foi investido em estabilizar especificamente essas áreas aqui, o nó, como ele funciona, a implantação de AINs e a interação com esta experiência aqui. Espero que isso responda a essa pergunta. Pátria entrou tarde e só queria ver o gerenciador de nós. Não sei se você quer clicar na página de finanças novamente. Só fazer uma rolagem rápida. Sim, farei uma rápida. Então, esta é a nossa página inicial. Há uma conexão de carteira aqui em cima. Você pode registrar seus ANIs ou fábricas de nós por meio dessas ferramentas aqui. Esses ativos são o que realmente permitem ao nó implantar AINs, funcionar e receber pagamentos. Este é o histórico de tiling e a reputação do nó. Este tempo de inatividade aqui é de eu desligar meu computador. Não é um problema com o nó ou estabilidade com o serviço ou problema ou qualquer coisa assim. Estou indo muito bem no meu histórico. Este é apenas um computador pessoal que está rodando este nó e às vezes eu o desligo. Aqui estão os AINs. Estes são os AINs. AINs que estão rodando aparecerão aqui. Na verdade, deixa eu implantar um AIN para vocês. Este é o AIN de Buoyance. Na verdade, deixa eu implantar um menor. Este é realmente o próximo em que vocês vão ver uma demonstração. Este é menor. São apenas 80 megas. E vou fazer ele usar o ambiente em turbo do GGPT. Então, será um wrapper e prompter para alguns dos modelos de linguagem de backing. Também vou trazer outro modelo de linguagem aqui chamado Grok. Desculpe-me, Raymond. Só vou responder uma pergunta que apareceu. Qual período de tempo o treinamento será lançado? Então, presumo que você quer dizer a educação. Não tenho certeza disso ainda. Estamos apenas esperando o pacote completo ser lançado. Sei que haverá. Então, você pode começar desde o início e depois parar aí. Isso levará você mais longe. Mas não sei quanto tempo levará o treinamento completo. Acabei de fazer uma pequena implantação rápida do AIN e você pode entrar nos seus AINs aqui. Mudar seus pontos de custo e assim por diante aqui. Finanças. Este é o movimento de fundos pelo AIN. Então, pagamentos ao operador do nó por implantar um AIN, receber pagamentos de usuários, quanto eles têm em seu saldo, royalties que estão sendo pagos aos desenvolvedores de AIN, e neste caso ao operador do nó que está levando a diferença. O monitor dos recursos de hardware que estão alimentando este AIN ou este gerenciador de nós em particular. Logs de uso básico úteis em solução de problemas e olhar sobre o capô na pilha e o que ela está fazendo especificamente, ocasionalmente quais problemas ela pode estar tendo. Por exemplo, aqui está o AIN que acabei de implantar, o início da imagem. Essas são chamadas para esta página web aqui, é o Merkelizer saindo e dizendo sim, estou aqui, o sistema de reputação, a replicação de blocos com a rede e outras atividades de rede. E então, é aqui que você tem algum controle sobre, por
por exemplo, dirigir o motor de pagamento, habilitando pagamentos para realmente funcionar e serem recebidos e pagos do nó. Isso está aqui no motor de pagamento. Você tem controle sobre o registro de onde os AINs estão sendo baixados, incluindo a criação de registros locais para fins de desenvolvimento. Você pode nomear seu nó e algumas outras coisas que falaremos mais tarde em outras iterações como freelancing de licença, etc. Aqui embaixo à esquerda é onde você tem a versão do seu nó. Quando houver uma nova versão do nó, haverá um link aqui que permite atualizar o nó automaticamente aqui. Várias maneiras de fazer isso. Você também pode dizer ao seu nó para se atualizar automaticamente na próxima versão. Ele não pergunta se deve ou não, apenas faz isso sozinho. Então, essa é uma visita rápida. E aqui está a interface de usuário frontal para um dos AINs, o End Territories. Esse é um tradutor de texto para fala e então alguns avatares de voz que podemos anexar essas saídas aqui embaixo e nos divertir com isso. Vamos ver se há mais alguma pergunta sobre o período de tempo. Acho que respondemos a maioria das perguntas. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Sim, obrigado. Eu gostei. Tenho certeza de que todos os outros também. Como disse no início, este é um episódio piloto do Ops Corner. Estamos esperando que isso seja uma coisa regular ao vivo a partir de janeiro de 2026 e apenas um lugar onde todos que estão interessados em operar seus nós possam obter dicas. Talvez você queira apresentar algo que está construindo ou queremos apresentar algo que outra pessoa está construindo e assim por diante. Mas queremos o seu feedback, o que você gostou, o que não gostou. Tenham um ótimo dia, todos, e muito obrigado, Raymond. Temos mais uma pergunta. Só estou me perguntando por que isso está no Discord do HyperPG. Você não precisa ter seu próprio hardware para usá-lo? Estou vendo se entendi essa pergunta. Robin, só estou me perguntando por que isso é seu. Então, posso responder isso, Robin. O HyperPG está conectando todas as peças. Eles estão conectando os desenvolvedores, usuários, proprietários de nós, operadores de nós, tudo. E a ideia por trás do HyperPG e o que eles estão fazendo é que estão apenas estabelecendo a base e eventualmente outras pessoas começarão a entrar e construir coisas e fazer coisas que são independentes e basicamente criando este mercado de inteligência artificial descentralizado para todos. Então, coisas como essa estarão no Discord do HyperPG. É mais um espaço descentralizado, se isso faz sentido. Robin dizendo que então não seria coisa do HMS do HyperPG. Acho que todos os AINs que você mostrou nessa lista estão no HMS. Nenhum deles é isolado. Sim. Não, o registro é realmente público. Você poderia lê-lo você mesmo. E faz parte desse painel de AIN, Robin, no qual estive trabalhando. Tem uma versão beta disso. Só preciso publicá-la e torná-la ao vivo e compartilharei com vocês. Mostrará uma visão um pouco mais detalhada. Será semelhante aos AINs que você viu aqui, mas terá mais informações sobre os AINs, o que eles fazem, etc. Então, você verá isso também. E sim, então mesmo se você usar o HMS, você sabe, você pode fazer híbrido. Você poderia usar quaisquer recursos do HMS lá. E então qualquer coisa que você delegar para si mesmo. Você não pode ter um ANFI delegado ao HMS e a si mesmo. É um ou outro. Você não pode ter um ANFI fazendo tiling e ganhando reputação e fazendo parte de um pool de recompensas no HMS e também habilitando licenciamento e recebendo pagamentos no gerenciador de nós que você acabou de ver, que está rodando no seu próprio nó. Certo. Então esses são dois espaços diferentes e essencialmente seu próprio pequeno HyperPG e você pode criar seu próprio pool e até seu próprio pool de recompensas, assim como o HMS com o HyperPG fez, certo? Esse é um empreendimento que você pode assumir na comunidade, esse é o poder da descentralização e o poder do sistema de software específico que temos aqui. CryptoFan responderá isso no chat geral Libra, suponho. Para refinar minha pergunta, as fábricas são tudo ou nada com nós decididos ou vários operadores podem lidar com porções disso? Depende do tamanho da fábrica.
Se você tem uma de nível 11, então seriam dois nós de nível 10 nela, então você poderia ter um fazendo uma coisa e o outro nó fazendo outra coisa. Essa funcionalidade está por vir. Então, sim, você poderia ter vários operadores. E acho que no HMS eles estão gerenciando os nós como entidades únicas, não como fábricas. Sim. E uma coisa a ter em mente também, então, se você, sabe, posso ver, Libra, essa pergunta indo meio que para, sabe, quantos AINs você pode rodar sob uma única licença? E quando tudo isso estiver dito e feito, todas as suas divisões e tudo mais, é um EN por HYP. Então, se você tem um nível 10, isso são 1024 AINs que essa licença é capaz de rodar. Só para você entender como isso funciona. Isso é bastante poder de computação apenas para um nível 10. Então, isso é construído para escalar e se espalhar e ser a verdadeira internet de inteligência artificial. É por isso que está aqui. É por isso que foi projetado e desenvolvido dessa forma e você começou a ver agora o que ele pode realmente fazer e como é. E tenha em mente agora que cada interface de usuário que você vê, até mesmo o próprio gerenciador de nós, você pode construir em cima disso. Você pode fazer o que quiser. Pode adicionar a ele. Pode modificá-lo. Tudo isso será de código aberto para você brincar e fazer o seu próprio, particularmente as interfaces de usuário que você constrói para os AINs e os AINs que vêm. Isso vai variar algum dia? Dani Pebles pergunta a Raymond, isso nunca vai variar dada a complexidade de um EN? Então, um nó CHYPC seria sempre capaz de lidar com qualquer EN? Sim, mas tenha em mente, por exemplo, digamos que neste nó particular que tenho aqui, se este nó, como está agora com esta demonstração de VoiceBoard, digamos que entre em um marketplace e as pessoas começam a pagar pelos arquivos Wave que este cria e temos demanda chegando de todos os lados, em algum momento há um limite no qual o EN pode atender essa demanda, não pode acompanhar uma quantidade infinita disso. Então, muito disso tem a ver com a demanda do marketplace sendo feita ao nó. Essa é uma. A outra é uma demanda vinda do próprio EN. Então, se você tem, por exemplo, um modelo de linguagem grande que você está hospedando no EN e ele é agressivo e está sob uso e demanda, isso será um único EN que seu hardware, se você estiver rodando no hardware que eu tenho, pode fazer. Meu hardware pode fazer talvez um desses. Se você tem uma pilha maior, está em um data center, tem um H100, um A100, ou um servidor maior com várias GPUs dentro, você vai escalar sua capacidade de implantação de EN de acordo com sua capacidade de hardware. Espero que isso responda à pergunta. Muito obrigado, Raymond. Uma breve explicação sobre maneiras de obter receita com Amphi além de apenas um pool. Então, você está perguntando se há mais maneiras ou está dizendo que não tem certeza. Sim, há várias maneiras de ganhar dinheiro com o Amphi além de apenas estar em um pool. Sim, como mostramos. Então, agora há 3 maneiras. Certo. A primeira maneira é através do HMS. A segunda maneira é como você mesmo, usando as ferramentas que você acabou de ver aqui, rodando um nó, operando e anunciando como você mesmo para clientes e consumidores que querem te pagar pela implantação de um EN e o pagamento por isso. Essa é outra fonte de receita. Você está fazendo isso por conta própria. A terceira é o desenvolvimento de um marketplace que está em andamento. Então, o marketplace seria onde você anunciaria suas capacidades e seus custos e então o mercado viria e faria uma demanda por isso. Então, essas são as 3 maneiras de ganhar receita no momento com suas fábricas de nós e muito bem-vindos. Aprecio todos vocês. Foi ótimo. Sim, isso é tudo. Bonsvagre, delegar, rodar o seu próprio, e vender nó ao vivo no marketplace. Esses são os 3 agora. E, obviamente, as 2 maneiras principais, se você é um desenvolvedor, você pode implantar seu inteligência artificial para maior inteligência. Então, você pode dizer, vou apenas implantar para a rede porque quero que meu inteligência artificial aprenda com outros AIs. E seu inteligência artificial estaria pagando outras máquinas pela inteligência delas ou você pode implantá-lo para obter mais receita. Então, você pode construir designs intuitivos. Você pode buscar outros AINs para trabalho colaborativo e assim por diante.
Há tantas possibilidades. Não podemos nem dizer todas as maneiras que as pessoas vão usar isso. Estamos apenas animados para ver tudo se desenrolar. Uma das peças também, e isso está um pouco mais adiante agora. A quarta maneira, a quarta fonte de receita, CryptoMinion. Você sabe qual é a carga de trabalho atual no pool HMS? Os nós de trabalho estão funcionando a 10% da capacidade? Eles não estão nem perto da capacidade ainda. No momento, todos estão Turing. Mas sim, há muito mais capacidade computacional. Muito mais. Você veria esses números de receita serem muito maiores. É 90% da capacidade? Então, bem rápido de volta ao Volkswagen. Então, a quarta maneira ainda não está acontecendo, mas eu honestamente antevejo que será possivelmente uma das maiores fontes de receita quando os nós forem capazes de anunciar sua capacidade em uma rede estabelecida que tem marketplaces todos conectados e operando e participando dentro da rede agora. Certo, agora estamos falando de uma rede distribuída mundialmente. Toneladas de desenvolvedores e construtores de as interfaces de usuário todas prontas e agora os AINs estão anunciando sua capacidade para os outros AINs enquanto orquestram e se agrupam em torno de tarefas. Certo, é aí que o dinheiro real vai acontecer, na minha opinião. Esse dinheiro já entrou no ecossistema. Agora é só ver quem ele precisa pagar para aquela tarefa específica. E isso tudo vai acontecer automaticamente. Você vai apenas ver dinheiro entrando na carteira do operador do nó ou qualquer pool em que